Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia, e hoje, na sequência de textos sobre as relações da LGPD com outras leis no país que também tratam da proteção de dados pessoais, na sequência nós já vimos a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei de Sigilo Bancário, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação e hoje, no 7º episódio da nossa série sobre o diálogo das fontes da LGPD, nós veremos o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965 de 2014, Lei 12.965 de 2014, é a lei que contém os parâmetros de uso da internet no Brasil por meio da definição de princípios e regras e, de uma forma mais específica, de relações jurídicas com direitos e deveres dos usuários e dos provedores de serviços de internet, de conexão e de aplicações no país. Além disso, em 2016 foi aprovado o Decreto Regulamentador do Marco Civil da Internet, o Decreto 8771 de 2016, que trata especialmente da neutralidade da rede, da segurança da informação, tem critérios técnicos que devem ser observados por quem realiza o tratamento de dados na internet e principalmente com padrões para a guarda desses dados. O Marco Civil da Internet é o ato normativo que mais se aproxima da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e por isso também manterá um diálogo frequente com ela na proteção de dados pessoais na rede mundial de computadores. Apenas os dados pessoais tratados em meio externo à internet e que não tenham nenhuma fase, nenhuma operação de tratamento realizado nela ou por meio dela, é que não exigirão a interpretação e aplicação conjunta da LGPD e do Marco Civil da Internet. E vamos ver na sequência 5 normas principais sobre proteção de dados pessoais no Marco Civil da Internet. A primeira delas é o consentimento expresso, previsto no artigo 7º, inciso 9 do Marco Civil da Internet, que exige o consentimento expresso do titular dos dados pessoais para o tratamento de seus dados, inclusive a coleta, o uso e o armazenamento na internet. Então, os provedores não podem fornecer os dados pessoais a terceiros, exceto nas situações previstas em lei ou quando houver o consentimento expresso, livre e informado do titular. A previsão contratual do consentimento do titular dos dados deve estar em uma cláusula separada das outras, ou seja, o contrato deve ter uma cláusula específica sobre o consentimento. Além disso, também é proibida a guarda de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual o consentimento foi dado, exceto, de novo, nas situações autorizadas por lei, de acordo com o artigo 16, inciso 2º do Marco Civil da Internet, que teve a sua redação alterada pela LGPD. Então, o tratamento de dados pessoais na internet pode ser realizado mediante o consentimento expresso do titular, em regra, que deve ser dado de forma expressa, livre e informada, com cláusula separada e destacada das demais no contrato, em regra, na política de privacidade do provedor. E ele também, esse consentimento é condicionado a uma finalidade que justifique a coleta dos dados pessoais. O consentimento prévio é um requisito constante na legislação brasileira para a coleta e a inclusão de dados pessoais em banco de dados ou para a realização de qualquer espécie, qualquer atividade de tratamento. Nós já vimos nos episódios anteriores que a inclusão de dados pessoais em banco de dados depende do consentimento do titular ou, quando o consentimento não for o único, o exclusivo requisito ou a base legal para o tratamento, se exige o conhecimento, ou seja, a comunicação ao titular sobre o início do tratamento dos seus dados. E aí nós já vimos que isso está previsto no artigo 43, caput, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 20 do Código Civil, o artigo 1º,
parágrafo 3º, inciso 5 da Lei do Sigilo Bancário, o artigo 4º, inciso 1º da Lei do Cadastro Positivo e o artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Acesso à Informação. Na LGPD, o consentimento é definido como autorização do titular para a realização do tratamento dos seus dados pessoais pelo controlador e deve ser livre, expresso, ou seja, uma manifestação positiva da vontade do titular, inequívoco, prestado por escrito, é revogável, deve ter a finalidade específica e limitada, de acordo com o conceito do artigo 5º da LGPD. Segundo a norma das previstas no Marco Civil da Internet, no artigo 7º, inciso 7, nós temos a proibição do compartilhamento dos dados pessoais. Em regra, no Marco Civil da Internet é proibido o compartilhamento dos dados pessoais, ou seja, os provedores da internet não podem fornecer os dados a terceiros, inclusive os registros de conexão e de acesso de aplicações da internet, exceto nas situações previstas em lei ou quando houver o consentimento expresso, livre e informado do titular. Essa proteção dos dados e a proibição do compartilhamento leva em consideração um dos principais fundamentos do Marco Civil da Internet, que é a privacidade online. Além dos direitos constitucionais de inviolabilidade, intimidade e de proteção da vida privada previstos no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, da inviolabilidade das comunicações, artigo 5º, inciso 12 da Constituição, e da inviolabilidade da vida privada, artigo 5º, incisos 11 e 21 da Constituição, existe proteção específica sobre a privacidade no meio digital pelos artigos 7º, 10 e 11 do Marco Civil da Internet. Por isso, em regra, as comunicações realizadas pela internet e os dados pessoais armazenados só podem ser compartilhados com terceiros mediante o consentimento do titular ou por meio de decisão judicial, de acordo com o artigo 10, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet. Excepcionalmente, podem ser fornecidos alguns dados pessoais cadastrais listados de modo exaustivo no Marco Civil da Internet, que são a qualificação pessoal, a filiação e o endereço, para autoridades administrativas no desempenho das suas atribuições legais. Já a Lei Geral de Proteção de Dados tem também entre os seus fundamentos a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, no inciso 4 do artigo 2º, e os direitos do titular na LGPD têm a sua base principal nos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e da privacidade, nos termos dos artigos 1º e 17 da LGPD. Em terceiro lugar, nós temos o direito à exclusão de dados. O direito à exclusão de dados está previsto no artigo 7º, inciso 10 do Marco Civil da Internet. E ele é assegurado de forma definitiva, essa exclusão, quando for encerrada a relação jurídica entre as partes, ou seja, o titular e o controlador dos dados, que ocorre quando o titular deixar de fazer uso da aplicação da internet. Então, no Marco Civil da Internet, o direito à exclusão dos dados pessoais é limitado ao cancelamento da prestação de serviço e, ainda assim, o prestador de serviço deve manter esses dados pelo período de guarda legal, que para o provedor de conexão à internet é de 1 ano, artigo 13, e para o provedor de aplicações da internet é de 6 meses, de acordo com o artigo 15 do Marco Civil da Internet. Então, se o titular dos dados encerrar a sua relação jurídica com o provedor em prazo inferior a esses períodos de 6 meses ou 1 ano, o armazenamento dos dados deve ser mantido até o fim de cada período de guarda legal. Isso é para evitar o chamado hit and run, ou seja, que uma pessoa pratique um crime por meio da internet e em seguida encerre o contrato e com isso leve à exclusão dos seus dados pessoais pelo provedor. Também existem regras para a exclusão do conteúdo publicado por terceiro na internet, que é o chamado direito à desindexação
e decorre do direito ao esquecimento, está previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet e é objeto do tema 987 da repercussão geral do STF, que até a data de hoje, o dia em que esse podcast está sendo publicado, que é 7 de dezembro de 2020, ainda não foi decidido pelo Supremo, e quando for decidido nós comentaremos aqui também. A LGPD assegura entre os direitos do titular a eliminação dos seus dados pessoais, no artigo 18, incisos 4 e 6, que varia se o tratamento foi realizado com fundamento ou não no consentimento do titular, e também possui exceções como as situações de conservação previstas no artigo 16 da LGPD, que também prevê a manutenção dos dados durante o período chamado de dever de guarda pelo controlador dos dados pessoais. Em quarto lugar, nós temos no artigo 16 do Marco Civil da Internet a proibição de guarda dos registros de acesso. A fiscalização dos acessos é um contrapeso à privacidade na internet, para evitar o uso anônimo da internet para fins ilícitos. E as principais regras decorrentes dessa fiscalização são aquelas relativas à guarda temporária dos registros de dados pelos provedores de conexão e de aplicações previstas nos artigos 13 a 17 do Marco Civil da Internet. Como exceções a esse dever de guarda pelos provedores de aplicações da internet, nós temos a guarda dos registros de acesso às aplicações, ou seja, as anotações de acesso sem o consentimento prévio do titular, e a guarda de dados pessoais excessivos em atenção à finalidade, de acordo com o princípio da adequação. Então, por exemplo, para um cookie de um site no navegador captar dados existentes em outros cookies, é necessário o consentimento prévio do usuário. E em complemento, a LGPD também prevê genericamente que o controlador tem o dever de guarda dos dados pessoais, mesmo após o final do tratamento, no cumprimento de dever legal ou regulatório, que prevê o artigo 16, inciso 1º da LGPD. E esse cuidado com cookies e aviso e a necessidade do consentimento prévio do titular para a utilização de cookies não essenciais hoje tem sido uma regra muito frequente após a entrada em vigor da LGPD no Brasil. Os sites têm se preocupado muito com isso, e têm tomado esse cuidado de exigir o consentimento prévio do titular para a utilização de cookies além daqueles considerados essenciais. E em quinto e último lugar, nós temos a definição de dados pessoais e de seu tratamento no artigo 14, incisos 1 e 2 do Regulamento do Marco Civil da Internet, que contém alguns conceitos, entre os quais estão os de dado pessoal e de tratamento, que são bastante assemelhados aos conceitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e que nós estamos vendo em outra série aqui do podcast, que é a série sobre o glossário da LGPD, e nós já vimos nos episódios 1 e 10 quais são as definições de dado pessoal e de tratamento de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, encerramos por aqui esse nosso episódio e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!